Mestre, primeiramente uma honra Obrigado. poder estar aqui com o senhor. Prazer te receber. O senhor que é uma grande referência para mim e para toda a comunidade da capoeira. Obrigado. Várias gerações têm o senhor como ídolo, então é um privilégio poder estar aqui. Muito obrigado. Nesse local também, que é um centro histórico da capoeira. Eu quero contar uma história para o senhor. Em 2007 eu vim aqui e eu cheguei 2 horas antes do treino. Quando eu entro naquela portinha, tinha um senhor ali cuidando daqueles atabaques, que é o Mestre Peixinho. Olha, que legal. E foi muito bom, porque ele olhou para mim assim e teve uma sinergia muito legal. Ele me convidou para acompanhar ele, cuidar do atabaque ali. Eu acredito que isso era uma coisa que ele fazia sempre. Ele estava com um facão, limpando os atabaques. Isso é uma memória que eu acho que nunca vai ser apagada. E hoje eu revivi essa memória aqui. Que bacana, que bacana. Nesse espaço que para mim como eu falei, é um centro histórico da capoeira. Tem muita história aqui. Poder participar de uma grande roda com o senhor também é um outro sonho nesse local aqui. Então, assim, eu queria agradecer muito mesmo. Eu também muito feliz de te receber aqui, e aqui é um lugar para amigos, por isso que não é academia, é casa, e ler seu peixinho. E tem esse sentido de receber as pessoas, de acolher as pessoas. Né? É muito bom pra gente isso também. Fala pra gente a importância desse espaço aqui pra capoeira, mestre. Eu acho que esse espaço aqui, rapaz, bom, primeiro é o espaço que o mestre estava dando aula, antes dele partir, eu dava aula aqui com ele, né? E a gente acredita muito que a energia dele permanece aqui, tambores que ele fez, né, berimbaulas que ele fez, e, enfim, todo um clima que ele colocou. Então eu acredito que para quem acompanhou, gosta, sente o Mestre Peixinho e gosta de capoeira, esse aqui virou um espaço de referência. Vem muitas pessoas do mundo todo, de diversos grupos, independente de tudo, para pisar aqui, para trocar com a gente um pouco dessa energia que a gente procura manter. Não é fácil, por diversos motivos, mas é com muito amor que a gente mantém isso. Porque ele também sempre fez tudo que ele fez até hoje com muito amor. Né? E continua fazendo, porque espiritualmente eu acredito que essa obra dele, o trabalho dele continua. Né? Não, muito, assim, é muito especial esse lugar, mestre. Eu posso sentir isso e Que bom. como capoeirista, como pessoa também. Assim, eu acho que é fundamental para todo capoeirista poder vir aqui e sentir isso também. Que bom, eu fico muito feliz. Mestre, agora sim, fala pra gente como é que começou essa jornada da capoeira. Eu acho que o senhor já respondeu muitas vezes essa pergunta. Não, sem dúvida, mas é sempre muito bom lembrar, né? Quer dizer, na verdade, eu comecei há 55 anos atrás, quer dizer, um menino ainda de 10 anos de idade, com problemas, né, muito agitado e tudo. E encontrei a capoeira meio, não por acaso, mas um primo meu me levou, eu não sabia que eu ia ficar e tive a primeira oportunidade de poder ficar, não podia pagar, então o mestre Roni, que é um mestre que já partiu, que na época tinha um grupo Palmares de Capoeira aqui do Rio, e ele então me deu essa oportunidade, né? Ali eu abracei, ali eu tenho até uma camisa que diz assim, capoeira cura, e realmente a capoeira me curou. Eu era diagnosticado como disrítmico na época, né? Não era como hoje que tem todo um outro conhecimento, né? As coisas eram muito restritas, né? E aí fiquei com aquela marca, com aquela coisa de ser um menino fora do padrão, e a capoeira me recebeu e me abraçou, e ali eu encontrei o espaço para ir começar a desenvolver. Era muito diferente, né? Fantasma era uma coisa que era aos domingos, não tinha essa regularidade que a gente tem hoje, nem a sistematização que tem hoje, nem a adaptação para criança, por exemplo, fazer capoeira com adulto e se aguentar, fica, não aguentar, vai embora. Era desse nível. Depois de algum tempo, eu já tinha uma certa graduação na época, que eram os cordéis, né, da Federação de Capoeira, que foram criados aqui no Rio. Eu conheci o mestre Touro, que é uma grande referência para capoeira, não só carioca, mas do mundo, né? Homem que hoje em dia tem até uma estátua em vida, né? Isso é muito legal. E eu conheci o mestre, ele está sempre aqui com a gente. E ele também permitiu que eu desse continuidade com ele no grupo Corda Bamba de Capoeira, no subúrbio do Rio de Janeiro.
Ali realmente eu aprendi muito sobre música. Eu acho que toda a minha musicalidade já vinha despertando. Ali terminou de despertar, porque tudo era muito cantado, cantava samba, cantava umbanda, cantava capoeira, cantava tudo. Toda apresentação que ia era cantando, tocando, levando os tambores, eu amava aquilo. Mas aí nos anos 70, no meio, 76, eu entro na faculdade. Em 76 ainda eu tenho um primeiro encontro assim, com o grupo Senzala. Em 77, definitivamente, eu entro na Travessa Sangrense, que era o espaço de Mestre Peixinho e de Mestre Itamar. Mas eu entro através do seu Peixinho, eu conheço ele, peço para treinar com ele, ele me aceita. Era muito diferente, né, na época. A capoeira do Mestre Toro era e é ainda uma capoeira muito orgânica, muito instintual, né? Que é uma beleza, uma beleza. Ele até veio aqui recentemente no meu aniversário e ele ficou super feliz que eu mostrei vários movimentos que meu filho, Gabriel, faz em homenagem a ele, que eu ensinei, e que outros movimentos que são bem da capoeira que ele ensina, que ele joga, que os meus alunos quase todos sabem fazer. Ele ficou super feliz com isso, a marca. E aí, com o Mestre Peixinho, eu encontrei tudo ali, um guia muito especial para a minha vida, um pai, uma pessoa que todos os jovens saíram, meus filhos, né, saíram da maternidade no colo dele. É uma outra coisa, uma, uma ligação extremamente forte, que extrapolou o ensinamento da capoeira e muito. E fiquei com ele até a hora que ele partiu, estou com ele, ele me orienta espiritualmente, essas coisas que vêm às vezes para mim, foi uma grande perda, foi muito difícil para mim e para minha família toda. Mas a gente aprendeu que o amor é muito maior do que a morte e que alguém como o Mestre não morre porque ele está eternizado nas coisas boas que ele fez e foram muitas. Né? Então a gente está aqui nesse espaço exatamente onde todo dia meu filho entra, louva ele, meu outro filho entra, louva ele, pede a ele axé para que ele ilumine os caminhos de capoeira de cada um desses que quer ser capoeirista e seguir esse legado que ele deixou aí. Mestre, o senhor falou da musicalidade, né? Que essa musicalidade ela toca o senhor desde essa época do subúrbio, do Mestre Toro, né? E a gente tem o senhor como uma das grandes referências da musicalidade da capoeira também, né? Para mim, um dos maiores, né? Por poder fazer parte desse tempo aqui, né? De poder estar com o senhor, aprender através das fitas antigas e dos cantos antigos. E para mim, assim, o senhor realmente, assim, eu já falei isso para o senhor pessoalmente, mas eu queria saber mais uma vez a opinião do senhor sobre isso. Acho que a gente fala, claro, o Mestre Bimba, o Mestre Valdemar, são pessoas que não modificaram, mas trouxeram uma linguagem nova de musicalidade. O senhor também é uma referência, sim. O que você acha sobre isso, Mestre? É uma coisa interessante você ter falado nisso, né? Porque eu acho que toda uma geração que vem antes da minha, de cantadores e compositores de capoeira e pessoas que organizaram, primeiro que a capoeira ela não tinha e não podia ter uma organização no que se refere à questão de ritmo tão grande como a gente busca hoje, né? A capoeira na rua, proibida, enfim, não oferecia condições para que o capoeirista organizasse tão bem, né, essa parte. Por outro lado, o pouco que foi organizado, e foi na Bahia, né, historicamente a gente sabe disso, foi o que trouxe a capoeira, o que fez com que a capoeira sobrevivesse. Então, historicamente, eu já acho que a musicalidade, que a música, ela leva para o ritual, ela ajuda a formatar um ritual e, com isso, ela mantém a capoeira viva. Talvez a maior forma de resistência, mais do que a navalha, que o chute, a cabeçada, a rasteira, tenha sido exatamente o berimbau tocando, tenha sido exatamente os cantos sendo entoados. Só que, naquela época, por toda essa dificuldade, os próprios cantos da capoeira estavam muito atrelados ao que acontecia ali naquele entorno cultural. Você vê que tem muita coisa de samba de roda, tem muita coisa de cordel,
porque era um encontro que os capoeiristas tinham, como a gente tinha um espaço organizado, era nas feiras com os grandes cantadores, tocadores de viola, cordelistas, enfim, versadores, e ali o capoeirista pegava coisas e fazia essa troca. Então não era capoeira, peraí, gente, não é bem assim, essa leitura não pode ser feita dessa forma, essa é uma forma até meio leviana de fazer. Tudo se encontrava ali, a cultura estava viva ali, o capoeira fazia parte daquilo. Ele não fazia capoeira, ele era a própria capoeira, a própria cultura. E outra coisa também, né? Mesmo depois de Mestre Bimba, se você for reparar, o disco Mestre Bimba é super interessante, porque tem uma música onde aparece a palavra capoeira. A palavra capoeira. Nas demais, não. Claro que é capoeira ali, mas a palavra capoeira, por quê? Né? Capoeira era proibida por lei. Capoeira era mal vista. Então, quando se cantava alguma coisa, no jongo, por exemplo, em tudo era meio escondido, escamoteado, na capoeira também. Ninguém ia ficar falando de escravidão, até porque eles estavam tão próximos disso, não tinham nem distanciamento para isso. Eu acho que a minha geração já tem um distanciamento que me permite falar sobre isso e até entender o quanto era importante falar sobre isso. Então eu creio que sim, que eu e outros, né, trazemos aí uma perspectiva nova, porque, por exemplo, eu tenho aqui no Rio o mestre Leopoldina, que é minha grande referência, mas o mestre Leopoldina também, por ser mais antigo, não fazia essa linha. Ele fazia uma linha jocosa, engraçada, brincada, que é bem do malandro carioca, que é bem um jeito de quebrar com a seriedade do sistema e dizer, meu irmão, eu tiro uma onda, eu sou mais malandro que você. E é muito legal, isso é capoeira pura. Só que eu sinto uma necessidade, talvez até mais dramática e tudo, que tem a ver com o subúrbio, de falar sobre isso, falar sobre a escravidão. E aí talvez eu estivesse ali naquele momento e fosse aquela minha função. Né? Uma série de músicas como Dor, Dona Isabel, enfim, Moleques do Morro do Barão, que vem falando, né, da dor, da escravidão, que vem falando, denunciando isso, né, fazendo abertamente essa referência. Então eu tive essa sorte. Hoje acontece uma coisa muito engraçada. Fantasma tem muitas editoras que fazem livros didáticos que são usados nas escolas, pegando as letras dessas músicas, o que me deixa muito feliz, porque são músicas minhas, mas muito mais porque são músicas da capoeira, entrando, né, nos livros didáticos, na academia, sendo recebidas, né, por essas editoras e escolhidas para falar de uma realidade um pouco diferente daquela história que eu aprendi, que era uma história contada a partir de um ponto de vista eurocêntrico apenas, né? Então, eu acredito muito na força da música, da letra das músicas, porque é assim que se passa oralmente, né, a cultura, e acredito muito nessa força para criar o ritual, como vocês viram um pouco hoje, que é um momento mágico da capoeira, onde a roda vai trazer uma referência para todos que estão ali, de ligação profunda com a ancestralidade. Essa é a minha busca. Mestre, o senhor traz uma poesia que é muito rica na musicalidade da capoeira, ela ensina muito, né? Eu, por exemplo, assim, eu posso dizer que eu busco muito isso e eu aprendi com o senhor, escutando o senhor. Qual que é a importância dessa poesia para a musicalidade da capoeira, mestre? Pois é, eu digo, é isso, né? A gente fala sempre muito do ritmo, da capoeira enquanto ritmo, como se ela não tivesse música e poesia, não é só ritmo, né? Então, eu acho que dentro de uma perspectiva que é muito oral, de transmissão oral dos saberes, né? Apesar de hoje já ter, enfim, DVD, ter livros, ter tudo isso, a gente está aqui fazendo um filme, quer dizer, está fazendo um registro bacana, graças a Deus. Mas ainda tem uma importância muito grande esse sentar aqui, essa transmissão que se dá de boca a orelha, né, através da oralidade. E aí, quando essa oralidade vem musicada, eu acho que fica muito mais fácil, muito mais palatável para as pessoas receberem isso. Então, eu primo muito pela poesia, porque eu acho que ela toca as pessoas profundamente. Tudo que você aprende profundamente são coisas que você não esquece. Você transforma em coisas suas e leva para a vida.
Então, por exemplo, né, há pouco tempo teve um menininho aqui da gente, que é um dos menores, que entrou por último, e Gabriel pediu para cada um cantar essa cantiga, ele vai, e é um menino que é muito danado, tá por ali, ó, é muito danado, e nessa parada toda, ele é muito tolhido também. Então, com a música que ele escolhe, né, uma música que é até nova minha, ele faz, quero voar em liberdade, sou passarinho pelos céus dessa cidade. Uma coisa de querer ser livre, poder se expressar, que ele está encontrando na capoeira. Então, a poesia, ela toca assim profundo. Às vezes a gente até acha, eu como poeta, você também deve passar por isso. Sei que as pessoas estão entendendo o que eu falei, né? Com tudo que eu quis dizer. E aí depois acaba vendo que tão sim, porque toca mesmo. Então eu acho que é fundamental. A letra, a poesia, ela é fundamental. Não adianta botar um ritmo super bacana e estar cantando qualquer bobagem. Eu sou contra isso. Acho que isso atrasa, eu acho que a letra comunica coisas. E coisas do quê? Da nossa cultura, da nossa ancestralidade, né? Da nossa visão social, política. Né? Então a gente não pode abrir mão de uma boa letra de jeito nenhum. Eu pude presenciar hoje aqui na aula do senhor que o senhor inclui a musicalidade como parte da aula, né? Você pode falar um pouco pra gente sobre isso? Isso foi uma coisa que eu nunca gostei de dar aula de musicalidade. Ó, parou agora, cada um pega o manimbal. Então o que é que eu faço? Eu vou fazendo inserções no meio da aula, chamo até para eles verem que sentar ali e responder um coro ou de uma música que eu estou fazendo na hora, de uma música nova que eu trouxe para eles, vai ter a mesma importância ou às vezes mais até do que o movimento que eles estão fazendo. Pelo menos igual a importância tá, porque se eu paro a aula e faço ali, na verdade eu não paro, a aula continua, né? Mas eu paro os exercícios, eu paro a movimentação para aquilo. Por exemplo, há pouco tempo, com a perda, até vou tirar aqui o meu chapéu, ele é um grande cantador, né? A gente sentiu muito isso, até porque eu acredito que os cantadores eles vêm para a capoeira com uma missão de sensibilizar as coisas, as pessoas, sensibilizar os ambientes. E Boa Voz fazia isso magnificamente, com letras lindas também. E aí, eu até ainda não publiquei, mas a gente filmou. E no meio da aula eu parei, falei sobre Boa Voz, e fiz uma música para ele, cantei. E todos entenderam que era aprendizagem. Aprendizagem não é só o martelo, não é isso. Isso era aprendizagem. Eles tinham que saber que essa pessoa que estava deixando esse plano foi uma pessoa e é uma pessoa muito importante para que eles procurem, vão ouvir, vão escutar, vão buscar essa referência como uma referência de alguém que fez e muito e com muito amor e que merece ser lembrado para sempre. Mestre, a gente estava conversando também antes da aula, e o senhor estava falando para a gente do projeto social, o seu trabalho, os seus filhos trabalham também. O senhor pode falar também um pouco mais desse projeto social para a gente? Pois é, houve um momento, né, que a capoeira ela precisava, de toda forma, se estruturar. O capoeirista queria viver de capoeira como eu, precisava também ter um meio de ganhar um dinheiro, sustentar a sua família. Só que isso, muitas vezes, projetou a capoeira e muito para outros estágios, para outros lugares, atendendo a um outro público e acabou deixando um pouco de fora, às vezes, esse público que é oriundo da cultura popular, que é aquele público que não pode pagar uma academia, que não tem como, sempre me incomodou. E meu mestre, e eu fui um exemplo, né? Ele sempre abriu para quem não podia pagar, ele sempre fez questão. Mas a gente não tinha como fazer um projeto social. Fizemos alguns, ajudamos alguns, eu participei de um grande trabalho que houve no Rio, talvez um dos maiores trabalhos que o Rio de Janeiro já fez, atendendo a crianças no CIEPs. O mestre Camisa, na época, ele era o organizador inicial do projeto, ele era um coordenador técnico, né? E de capoeira, de todo o saber dele. Eu era um coordenador didático pedagógico, como passar isso para a criança. Esse projeto foi muito lindo. Enfim, isso sempre me ocupou. E aí, quando houve a oportunidade aqui, eu dei início a esse trabalho aqui, com o Gabriel, meu filho à frente, o samurai,
levando o trabalho. Hoje já tem um tempo e a gente foi ampliando. O projeto Cidadão Considerado, em cima da música Eu Sou um Cidadão Considerado, quero ser qualificado pelo turno do meu tambor, quer dizer que o conhecimento de sua cultura, a formação de uma identidade cultural, histórica, deve ser também considerado um ponto importante na formação do cidadão, da cidadã, e a gente briga por isso. Então temos aqui esse polo, o meu filho mais velho, Juan, abriu um polo em uma escola estadual, André Morroá, e o meu aluno Galo também está abrindo um polo. Ao todo a gente já está atendendo a quase 100 crianças, né? Fora isso a gente tem Macapá. Em Macapá o projeto está em outro estágio, um estágio mais avançado, em termos de... o meu aluno lá conseguiu colocar como projeto de extensão da universidade, isso traz vários benefícios, vai trazer, né? Porque é uma coisa nova. E o outro está ligado a uma ONG em Curitiba. Todos são um cidadão considerado. E é isso, a importância de trazer para o jovem, primeiro, esperança, que ele possa confiar que existe um lugar, esse lugar é a capoeira, que o recebe sem preconceito, recebe sem discriminação, de braços abertos. O jovem traz muitas questões num mundo que está muito difícil e a capoeira traz alegria, mas traz também consciência corporal, pessoal, social, histórica. A gente fala muito da história, né? Aqui muito mesmo. Então, agora vamos começar a trazer, vamos ter aqui um dia de poesia que vai ser muito bonito, com poetas já maduros, poetas já profissionais, mas também dando oportunidade aos jovens de mostrar seus textos, incentivando que eles escrevam. Então é um projeto bem complexo, que a gente não tem ajuda ainda, né, nenhuma de governo, de nada. Então a gente segue na fé, na vontade, né, mas está indo bem. Tá indo super bem, mestre. O senhor, a gente teve a oportunidade de estar juntos no Canadá. E o senhor estava me falando de um trabalho excepcional que o senhor faz com as crianças, que é uma didática assim sua, mestre. Inclusive o senhor tem também esse trabalho musical com a criança, que é uma coisa muito difícil. E eu sei o quanto que é difícil a gente fazer uma música didática para criança. O senhor pode falar um pouco? Então, a minha vida inteira, né, eu fui assim que eu saí da faculdade, eu queria trabalhar com crianças. Eu fiz educação física, né? Mas não queria trabalhar com educação física. E fui desenvolvendo um trabalho com as crianças, que tinha a ver com a capoeira, com música, com corpo, com contação de histórias, com, né, uma forma de contar histórias diferente. E aí eu acabei desenvolvendo uma linguagem que chama recreação ativa, né? E essa linguagem, depois eu encontrei uma pessoa que é a Ana Paula. Ana também adorou essa ideia e levou para dentro da escola. Hoje ela é dona de uma escola onde a gente usa essa linguagem, meninos na aula de capoeira. E Ana foi muito importante também na formação desse trabalho. Hoje eu faço a coordenação, as professoras trabalham com essa linguagem, meus filhos trabalham com essa linguagem, mas eu dei muitos anos aula. E foi muito importante para mim estar com as crianças na capoeira, na própria recreação ativa, sempre usando uma forma, porque eu acho que é muito importante que a criança compreenda o que a gente está falando de uma forma afetivizada, que ela possa se apropriar daquilo que a gente está passando. E para isso você tem que dar um mergulho junto com ela no universo dela. Essa linguagem, ela favorece isso. Inclusive, vai ser um bom tempo, assim, sem falar sobre isso, mas agora eu estou fazendo um movimento, vou dar cursos aí pelo Brasil todo, para profissionais que trabalham com crianças, mostrando, dentre outras coisas, visões, a recreação ativa como uma linguagem que instrumentaliza o educador a trabalhar de uma forma dialógica, de uma forma bem lúdica, bem bacana, tanto a capoeira quanto qualquer outra disciplina que seja, né? É um trabalho bacana. E as músicas infantis, a criança é aquela história, cara. É que nem a capoeira. Se você estiver aberto, ela vai plantando coisas em você. Então você vai... Faço muita coisa hoje em dia na hora com elas,
mas tem muitas músicas infantis, de violão, música de capoeira, com berimbau, que foram surgindo no corpo a corpo com eles, que é uma delícia. E hoje tenho meus netos, né? Então continuo curtindo muito de fazer isso. É muito bom. E você tem algum projeto futuro, assim, pra musicalidade vindo por aí, mestre? Agora, eu fiz o tributo ao Mestre Peixinho, né? O menino que dirigiu musicalmente, ele é nosso aluno, o Pedro. E o Pedro é um cara genial, um músico fantástico. E toca todos os instrumentos de corda, arranjadora. E, além do mais, é uma pessoa extremamente tranquila para lidar com a nossa musicalidade, porque a nossa musicalidade é instintual, né? Aquela coisa que explode tudo. E ele, com todo o conhecimento dele, é muito generoso ao fazer essas transposições e tudo mais. E agora a gente tem, sim, um projeto de tocar juntos. Já botei uma coisa no YouTube, eu cantando, ele tocando bandolim, de fazer algumas releituras de alguns clássicos através do bandolim e violão. No disco do mestre, ele colocou um samba, uma cirana minhas, né, que ele deu um arranjo, ficou bem bonito. Eu quero poder mostrar outras músicas que não são de capoeira para o meu público e pretendo gravar algumas coisas infantis também. Tem muito material, então a gente vai correr um pouco agora. Aliás, já era para ter começado com ele, mas nessa viagem para a Europa eu vou ter que esperar a volta e a gente vai sentar e trabalhar muito. Tem um disco pronto assim para vir, mas tem muitas outras coisas para fazer. Fora isso, estou trabalhando num livro de poemas que está pronto, está sendo só organizado. Estou trabalhando num livro de capoeira, que esse vai me dar um pouco mais, já está me dando há muito tempo. Um trabalho maior, porque é um mergulho mais profundo também, inclusive em alguns sistemas que podem vir ajudar o capoeirista que está estudando, que dá aulas, que está escrevendo. Então a responsabilidade é um pouco maior do que esse aqui, né? Esse não está aqui, tá ali, aquele que eu mostrei na hora. É um livro de contação de histórias, coisas que eu vivi. Né? Você conhece, né? Conheço. Então é isso. Mas aí tem alguns projetos aí pela frente, um movimento que eu estou fazendo com alguns outros mestres de capoeira e professores aqui do Rio, que era a gente fomentar um pouco a questão da capoeira cultural, da capoeira educacional, promover algumas coisas nesse sentido, porque tem muita gente trabalhando com criança e pedindo e precisando de apoio, de formação, enfim, de ajuda. Eu resolvi voltar a atuar nesse campo diretamente, assim, estou curtindo muito. Ah, que bom, Márcio. Eu quero poder conversar com o senhor sobre isso também. Nos Sim. últimos 4 anos eu também decidi trabalhar só com criança. Estou curtindo cada momento. É muito bom, é muito bom, é muito bom. Mestre, antes da gente terminar aqui, o senhor pode mostrar? Então, vamos lá. A Lapa, são os arcos da Lapa, né? Que, na verdade, são uma grande referência aqui do Rio de Janeiro, um ponto... A Lapa está lá, é um ponto histórico da malandragem, mas até hoje está lá com música, cultura, enfim. É a Lapa. E a gente tem o prazer de ter esse belíssimo trabalho aí no nosso espaço. Tá? Aqui vem os trabalhos, algumas coisas antigas, né? Aqui, esses dois trabalhos aqui são de 87, quando eu, o mestre Peixinho e o mestre Sorriso, o mestre Garrincha, fizemos o primeiro encontro europeu de capoeira em Paris, em 87. Aqui era um espetáculo num teatro que era o Teatro Les Zèbres, em Paris, que chamava Un Cri de Liberté, um grito de liberdade. Falava dos negros no Brasil, né, na diáspora, da criação da capoeira. Aqui em cima, em outro lugar, no Festival Internacional de Teatro em Avignon, sou eu. A menina falou, pô, tentei pegar, mas eu não esperava que você subisse tanto. Na época que a gente voava, né? Aqui também sou eu aqui em cima, né? Aqui são algumas fotos do Mestre Ramos, mais recentes, né? Do que aqui. O Mestre Azeite foi um grande cantador da gente. Os tambores,
Esse tambor foi dos últimos que o mestre fez. Ele fazia um acabamento todo diferente. Esse tambor afinado, ele parece uma tumbadora. É um tambor que ele estava fazendo com uma excelência. Fez poucos desses. Tem um aqui na Dinamarca. Né? E aqui tambores de amigos também. Esse aqui é do mestre Lua Raster. Um tambor maravilhoso. Não só bonito, como altíssima qualidade. Tambores feitos por discípulos do mestre Peixinho, né, que aprenderam com ele. Tambores. Esse tambor é um tambor muito antigo também, que ele fez, arrumou. Aqui algumas cabaças diferentes que ele gostava de botar para que as pessoas vissem, né, tivesse essa visão do berimbau como instrumento que podia ter outras formas que não só aquela. Aqui é uma coisa interessante. Eu botei aqui porque eu já era aluno do mestre e aí eu fui fazer um jogo numa roda de rua na Quinta da Boa Vista, era uma roda pesada, e aí eles não queriam que eu me deixasse jogar. Ó, aqui a roda é de rua, punk. Eu falei, mas eu estou preparado, quero jogar. Não, melhor não. Eu falei, rapaz, deixa eu jogar, velho. Sou capoeirista, quero jogar. Aí, tudo bem. Aí eu comecei a jogar, chamei a atenção. Uma pessoa que estava assistindo jogou uma nota. E aí, de novo, eles não queriam que eu saísse. Eu falei, não, eu estou jogando, eu vou pegar. Cuidado, você pode perder o dente, é muito perigoso, é para valer. Eu sei, vamos lá. Aí eu peguei a primeira nota, e depois peguei a segunda, que o cara se empolgou, jogou de novo. E aí eu falei para eles, pô, tem que dividir. Eu falei, não. Eu até posso dividir notas que eu tenho aqui, mas essas não. Essas eu vou guardar, também não vou usar, não. Quantos anos, mestre? Rapaz, Tem isso essas aqui é notas? 77 ou 8. Tá escrito aqui, eu tô sem os óculos, vê se você vê. Tá muito apagadinho. 1978. 8, né? Esse aqui são outros atabaques, alguns feitos por discípulos, né? Aqui, mestre Peixinho. Aqui um mestre que era daqui do Rio, que também já partiu, já nos deixou. O mestre João do Pulo me presenteou com esse lindo tambor, esse trabalho diferente, né? Ali a placa que a gente tinha lá fora acabou vindo para cá, do Ilê de Seu Peixinho, que é uma coisa que foi criada por mim, incorporada pelo mestre Ramos e pelo mestre Stim. Hoje em dia, 3 escolas fazem parte, formam o Ilê. A minha escola, a do mestre Ramos e a do mestre Stim, na Dinamarca. E essa ideia de ler como casa, né, que acolhe. Mestre Leopoldino, amigo do Grupo Senzala, uma pessoa que me inspirou profundamente, um rei negro, um rei da malandragem, uma pessoa muito, muito especial. Atabaques que o mestre fez para mim, para o mestre Ramos, nos presenteou. E aqui uma raridade. O primeiro tambor que o mestre fez, carreguei muito esse tambor. Quando eu cheguei, esse tambor já existia. Está presente em diversas fotos da Travessa Angrense. Era um lugar de referência. Mais Peixinho, ali a formatura de 2012, né? Nosso Bimba Sebastião, não pode faltar. Que foi o primeiro diploma que ele fez para mim, à mão. Em 85, quando ele me deu a corda vermelha. Esse banner aqui, o mestre não era muito de sorrir, né? Então a gente tem esse banner com o sorriso dele, que é uma força muito grande. No aniversário dele a gente sempre joga rosas aqui, toque una para o nosso mestre, ele lá em cima com o seu berimbau, que ele tocava bem alto no peito lá, olha, bem daquele jeitinho. Senzala como ele deixou. Aqui a lembrança eterna e a força que ele nos passa. O diploma de mestre Ramos, veio depois do meu, né, nos anos 90, início dos anos 90.
Então estão os dois aqui, Mestre Ramos, meu companheiro aqui, que leva esse trabalho junto comigo, né? Essa missão aqui de manter esse espaço vivo, ativo. E são várias fotos que a gente foi botando, quadros que já tínhamos desde a época deles. Aqui já foi depois da partida dele, aqui era a mãezinha dele. E depois que ele já tinha partido, a gente estava muito emocionado, mas chorando. Ele estava cantando chorando. Fazia pouco tempo que ele tinha nos deixado. Ela foi a tudo que a gente fez em homenagem ao mestre até a hora dela partir. Tá? Presente que a gente ganha, pau de chuva, eu uso muito no relaxamento aqui o pau de chuva. Às vezes a galera está muito agitada, eu deito todo mundo, faço só o barulhinho e canto. Vemos também assim. E coisa, isso aqui é da turma lá do Espírito Santo. Acho muito interessante, porque eles usam, tipo nas congadas, né? Som assim, tem uma história interessante que eles faziam muitas vezes a cara do senhor de engenho. Aqui é como se estivesse batendo na costela dele. Né? Essa picardia, essa ludicidade do povo preto que eu curto muito, né? E que é a resistência que está presente na capoeira também, o deboche. Às vezes perde um pouco, né? Se perdeu um pouco, mas... Aqui tambores também, esses tambores já foram feitos, esse aqui não, esse aqui foram feitos por discípulos do mestre, que aprenderam com o mestre. Esse aqui esses dois foram tambores que ele resolveu fazer do tronco da árvore. Muito difícil esse trabalho, ele pegar o tronco e cavar até que a gente nem está afinando para manter o couro original. Aí volta e meia a gente dá uma afinada em todos para tocar. Aliás, eu vou criar aqui no Dia da Poesia um momento de tocar todos os tambores em homenagem ao mestre. Esse também foi um diabeiro que ele fez. Outro tambor, esse aqui é outra raridade. Um tambor que se usa em algumas, muito raramente, em algumas manifestações religiosas, das religiões de matriz africana, mas muito poucas. São os ramos muito difíceis de encontrar. É feito do barril, tá vendo? O mestre resolveu reproduzir. Jambês que ele fez, há um outrozinho de barril também menor. Ali foi o lançamento do CD do Centro Cultural Senzala. O CD que participamos todos, tem músicas minhas, o mestre canta nesse CD, o que era uma raridade, ele canta. Tem 12 músicas, eu acho, minhas nesse trabalho. Eu ajudei o mestre na organização do CD, né? Aqui, os fundadores, né, do grupo, Senzala, o mestre Rafael, o mestre Paulo Flores, seu José, seu Cláudio, o mestre Itamar, meu querido amigo, mestre Gato, nosso querido, seu Sorriso e seu Garrincha. E embaixo sou eu, o mestre Ramos e o mestre Stim, formamos o Ilê, seu peixinho. Aqui está meio bagunçado porque aqui é lugar de treino, né? Então todo dia está se usando tudo, mas tem as peles que ele deixava, que ele gostava, aquela onça que já está acabando, a gente não conseguiu manter muito bem, mas ele adorava essas peles. E a gente tenta de toda forma mantê-las. Aí também aquela arcada lá de tubarão, essas coisas que davam para ele gostava. Então a gente mantém, mas elas são um pouco perecíveis, né, com o tempo. Assim como a gente mantém aqui. Não somos mais Centro Cultural Senzala, mas a gente mantém, isso foi ele que fez. Uma madeira também meio rara de navio, enfim, que escorrega muito, então ele queria um espaço, né? E o Centro Cultural Senzala de Capoeira, esse nome foi eu que dei.
há muitos anos atrás, houve uma reunião, ele estava viajando e tinha os alunos deles, mais graduados, mestre Ramos, mestre Beto, né, mestre Feijão, enfim, mestre Arruda. E eles queriam uma identidade para o mestre. Eu tive essa ideia de Centro Cultural Senzala, que depois o mestre pegou e fez esse logotipo que ficou muito conhecido no mundo todo, né? E como foi ele que deixou, apesar de eu não fazer mais parte do Centro Cultural, que ainda existe, com vários mestres, optamos, né, eu e o mestre Ramos, por manter aqui, e a gente sempre renova, faz outra vez para que fique aí, porque se foi ele que botou, tem que ficar, né? Mestre, manda uma mensagem aí para todos os seus fãs, os fãs de capoeira, que adoram o senhor e a sua história, mestre. Bom, primeiro de tudo, muito obrigado por vocês acompanharem o trabalho, por vocês estarem sempre me incentivando a continuar. Muito obrigado de coração. Depois digo a vocês o que eu digo aos meus filhos, que são meus alunos, e direi aos meus netos, assim que eles possam compreender. A capoeira é um instrumento de transformação pessoal, a nível social, espiritual, e a gente não pode nunca perder isso de vista. Que a capoeira é muito maior do que qualquer capoeirista, do que qualquer mestre. A capoeira é uma entidade, é uma força enorme. Precisamos ser humildes para compreendê-la e poder receber tudo que ela tem para nos oferecer. Tá? É isso. Axé e luz.